porque eu tenho até um detalhamento que eu faço quando é para fazer pergolado coberto com trepadeira, que daí você vai pegar, vai ter as pérgolas de madeira aqui, e aí a gente compra uns ganchos de metal, e nesse gancho de metal ele é parafusado na madeira, e aí você parafusa no gancho a telha. E aí ele fica distante um pouco na estrutura, porque normalmente eu uso esse gancho para pendurar uma tela de piso, para a trepadeira crescer por baixo quando a telha está por cima da pérgola. Mas se a telha estiver embaixo da pérgola... Mas por que embaixo? Não é melhor por cima? Para você não enxergar a telha lá de cima. A hora que tiver aqui não... Porque ou você vai enxergar lá de cima ou aqui de baixo. Você vai ter que escolher um lugar que você prefere. Eu pensei em colocar ela por cima. O normal é colocar por cima. E aí colocar talvez aquele forrinho de bambu, sabe? Entrelaçado. Daí você não precisa fazer pergolado. Não? Não. Você não vai usar as madeiras aqui, porque ela não vai ter nenhuma serventia. Aí é o esquema dele. Não precisa ter tanta pérgola igual vai ter no restante, com função de sombreamento. Ele vai fazer uma estrutura que você não vai enxergar, porque em cima pode ter vidro, no caso, ou a telha, e embaixo vai ter forro. Tem que ver também o negócio de área construída, né? Como é que estava o projeto aprovado na prefeitura, porque daí você botar a telha vai computar IPTU e área construída. Sim. Mas se de fato você quiser cobrir, você faz a mesma solução de lá. Tá. Só que aqui... você não precisa botar um forro de bambu. Não. Aí você botaria o pergolado do jeito que é. E só cobre ele por cima. E só cobre ele ali, porque essa telha você não vai enxergar tanto, né? Porque da janela você vai querer olhar o horizonte, não para baixo. E aquela janela você vai olhar o jardim de cacto, beleza. Sim. Mas o forro, as pérgolas aqui, aliás lá, se você fizer o esquema de pergolado igual vai ter aqui no beiral, as pérgolas elas estão próximas uma das outras, né? Ela disfarça bem a visual da telha, viu? Você nem precisa necessariamente usar o forro, eu acho. Mas aqui fica mais bonito ver um monte de pérgolazinha do que o forrinho, eu acho. Né? Aqui elas E essa janela não vai ter esquadria, né? Não. É o vão. Isso. Aqui vai entrar pouquíssima água. Por aqui. Aqui sim. Bom, pessoal, aqui a gente está em mais um dia de visita de obra da Casa Morro Azul. Hoje foi um dia de orientação, né? Então eu acompanho essa obra com visitas semanais e aí a gente estava com o cliente. O Iago foi gravando ao longo da nossa conversa vários assuntos que eu fui orientando o cliente. Então isso exemplifica bem como é interessante a gente ter essa relação de arquiteto com o cliente, né? A obra está na fase final, então você começa a entrar vários fornecedores, tem várias frentes de serviço ao mesmo tempo, então tá rolando a parede de pedra, o pessoal está fazendo forro de madeira no pavimento superior, está colocando guarda-corpo metálico no pavimento superior, tem serviço sendo feito na área externa ainda, então, e algumas coisas que estão sendo planejadas, né? Então, esquadrias, como é que vai ser a cobertura da torre de ventilação, como é que vai ser a cobertura do jardim. Esses assuntos que a gente está conversando com o cliente, escada, a gente conversou, são temas que, é aquilo que eu sempre digo, não importa o quão detalhado esteja o seu projeto, a probabilidade de haver alterações durante a obra, ela existe. E muito por conta do gosto do cliente ou eventualmente pela dificuldade de um fornecedor executar determinado serviço. Então a gente fica trocando ideia e definindo coisas que estavam pré-definidas no projeto, mas fazendo alterações, tomando sempre o cuidado de ter a melhor opção de acordo com aquele fornecedor, com aquele material naquele momento da obra. Então eu projetei um tipo de escada para essa obra que depois teve dificuldade do fornecedor executar, na verdade cobraram um valor alto para fazer o projeto estrutural e aí a gente está buscando outras alternativas. Então, alguns ajustes no tamanho da escada e na configuração da escada eu estou fazendo com o cliente e com o serralheiro. E isso é interessante. E aí você pode me perguntar, Paulo, mas aí essa obra você está acompanhando
presencialmente. E nas obras que não tem um arquiteto presencialmente? Isso pouco muda, porque se você tem vídeos, fotos do canteiro de obra, e aí você faz uma ligação de vídeo com o fornecedor e o cliente, que é o que eu tenho feito, é possível a gente ter esse mesmo tipo de reunião remota, mas o importante é o arquiteto estar predisposto, disponível a fazer esse tipo de consultoria, né? Porque na verdade você tem um projeto que previu determinada coisa e aí pode ser que aquilo seja modificado ao longo da obra. Então a ideia hoje é passar um pouquinho dessa dinâmica, né? Importante que o cliente converse com o arquiteto converse com os fornecedores para a gente chegar em melhores soluções de acordo com cada caso da obra. Então vamos fazer um tour aqui. O Iago já fez as imagens pontuais, mas o que está acontecendo aqui hoje na obra, né? A gente terminou já a parte de forro do pavimento inferior, com exceção da cozinha. Já foi feito aqui o forro de madeira quase finalizando no beiral. A estrutura já está recebendo a primeira demão de tinta preta, que é a pintura final. Foi feito esse avanço do piso de pedras, né? Então aqui é a rampa do acesso dos automóveis e o cliente me fez um pedido que é um pouco difícil, né? No projeto, isso aqui estava previsto para ficar aberto, descoberto, com pergolado. Então choveria normalmente aqui. Mas aí agora, durante a obra, ele optou por cobrir. E aí, cobrir é só cobrir? Não, como é que eu vou resolver o condutor de água de chuva? Para onde que eu vou deixar esse telhado cair? Por onde que eu vou descer a calha? Então, esse tipo de coisa tem que ser previsto, porque a solução mais simples é descer um cano aqui na fachada e você ter a água pluvial escorrendo aqui. Mas, poxa, ter um cano de água na frente da casa, exposto, porque não foi previsto em projeto e durante a obra não dá para fazer muito milagre, não é desejável. Então a gente estava trocando uma ideia, eventualmente eu posso colocar a caída para dentro, fazer uma abertura naquela viga, e pode ser feita de 75 milímetros, e eu não sei se a câmera vai pegar, mas eu tenho um cano preto ali, ó, que já recolhe água de chuva, e aí aquele cano ele pode ser conectado por um novo cano, e aí eu jogaria essa água aqui para baixo, né? E aí a gente estava conversando como é que vai ser feito aqui a escada, né? A gente projetou de uma determinada forma, mas vai fazer alguns ajustes em função da própria parede de pedra. A parede de pedra mudou do projeto também, ela não tinha essa dimensão. Então a gente conversou algumas coisas, eu quero mostrar o guarda-corpo metálico aqui, ó. Então, Iago, se você puder pegar de fora, eu vou subir a escada, mas pode fazer num take só. Aí eu vou fazer um teste de carga ali, ó. Então aqui é um tubo de metalon. Tá bastante robusto, né? E aí a ideia é fixar aqui, porque se a pessoa for se debruçar ou colocar o pé, isso aqui não envergue, não faça o fenômeno de flexão. Eu usei em alguns projetos barra chata. A barra chata, ela tem, se eu não me engano, 6 milímetros de espessura, mas na hora de soldar, ela já puxou. E aí ela ficou meio inclinadinha, ficou meio estranho. Aí aqui a gente usou esse perfil oco, e aí dá um acabamento melhor. Então eu gostei dessa solução aqui. E por fim, aqui também uma novidade, né? Então a gente tem o deck de madeira que está pronto e aí o cliente vai querer fechar a varandinha aqui, que era para ser feito só com pergolado. E aí ele vai querer cobrir, então a gente estava vendo também como é que vai ser a descida de água pluvial. Então essas coisas são bem corriqueiras de obra mesmo, em determinado momento algumas ideias vão mudando e a gente está aqui para orientar.